juntos. Façamos a nossa prece de abertura, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Maior, que nos envolve com energias de paz, de luz, de bênçãos, que nos dá forças para continuarmos vencendo todas e quaisquer dificuldades que aparecerem em nossos caminhos, com fé, confiança, esperança, acima de tudo. Agradecemos nesse momento a presença dos mentores espirituais, protetores do nosso lar espiritual, que estão sempre conosco, nos amparando e auxiliando. Jesus, Mestre Maior, envolva-nos, envolva o nosso coração, para que possamos amar mais, compreender mais, ajudar mais, perdoar mais, termos compaixão do nosso próximo. Fazendo assim, com certeza, teremos dias mais felizes, mais tranquilos. É confiante no teu amor maior. Nós sabemos que tudo vai mudar, que tudo caminhará de maneira mais tranquila. Com os nossos corações envolvidos nessa harmonia, presente no nosso lar espiritual, agradecemos. Pedimos o envolvimento também do nosso irmão Edson durante a palestra, que ele possa discorrer com muita tranquilidade. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Então vamos dar início ao nosso estudo dessa semana na Casa Espírita. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, podendo estudar um pouquinho mais as lições do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Agradecemos a casa que nos acolhe, a oportunidade de estarmos todos aqui juntos e vamos então iniciar os nossos estudos. O tema que eu escolhi para essa noite foi do Evangelho de Marcos, capítulo 3. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nós encontramos essa passagem de Jesus nos 3 evangelhos, de Marcos, de Mateus e de Lucas. Eu escolhi o trecho aqui do Evangelho de Marcos para a gente começar o nosso estudo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Então, o Allan Kardec, ele já comenta, um comentário no capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito dessa passagem. E ele começa nos alertando, falando que algumas passagens, alguns trechos do Evangelho de Jesus podem nos parecer estranhos, podem nos parecer um tanto confusos ou um tanto contraditórios. Quando a gente lê a passagem, a gente pode achar que uma coisa contradiz outra, que toda a mensagem de amor, de bondade, de caridade do Evangelho de Jesus parece contrariar em algum ponto.
Mas o Kardec nos alerta que nós temos que estudar o Evangelho como um todo, num contexto global, estudando todo como um conjunto e não pontos isolados. Porque senão nós vamos compreender mal. Não vamos conseguir entender o que realmente, qual a mensagem que Jesus estava nos passando. E nós temos também que levar em conta que nós temos problemas de tradução do Evangelho, que o Evangelho não foi escrito em português, foi escrito muitos em grego, muitos dos Evangelhos foi escrito em grego antigo, foi traduzido para o latim, depois até chegar no português, passou por outras línguas. E também nós temos que levar em conta a interpretação, que muitas pessoas, ao traduzir, têm a sua crença, é a sua interpretação, pertence a determinada corrente religiosa e tenta, às vezes, adaptar o texto ao contexto da época, à sua religião, à sua estrutura de poder, a sua estrutura religiosa. Então, muitas passagens a gente tem que entender e tentar extrair a lição como um todo. Na realidade, Jesus sempre colocou a sua missão acima de tudo. A missão dele de trazer para nós a Boa Nova, o Evangelho, o seu ensinamento, ele sempre colocou acima de tudo, acima das circunstâncias em geral. E ele sempre aproveitava as situações do cotidiano, o que estava acontecendo naquele momento, com ele, com as pessoas ao redor, para daí extrair uma lição e ensinar as pessoas. E isso vem até hoje. E nessa passagem, é isso exatamente o que está acontecendo. Jesus utilizou esse acontecimento ali da vida dele para nos transmitir uma lição, para nos transmitir um importante ensinamento. Que o principal é que nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais. Perante Deus, somos todos irmãos, somos todos iguais, que nós temos uma ligação espiritual entre nós. Essa afinidade se dá por afinidade de sentimentos, de ideias, de ideais, de pensamentos, e não são os laços da família terrena, os laços de sangue, que criam esse vínculo. Esse vínculo é do Espírito. Tá. Sobre a família de Jesus. Sobre a família de Jesus, nós temos bem pouca coisa. O que nós sabemos é que Maria e José são os pais de Jesus. Jesus é o primogênito, o primeiro filho do casal. Nós sabemos que João Batista, era primo de Jesus, né, que batizava as pessoas, profeta, e que Jesus teve mais 4 irmãos, homens, e mais 2 irmãs. É isso que nós podemos extrair do texto evangélico. A gente encontra em Mateus, em João, e Paulo também fala alguma coisa na carta aos Coríntios. O que nós sabemos também é que a infância e a juventude de Jesus, pouca coisa nós temos. Temos uma passagem de Jesus no templo e só dos 12, por volta dos 12 anos. Depois, até os 30, nós temos nada a respeito da vida de Jesus. Ele fala. E Jesus começou a sua pregação depois dos 30 anos que ele começou o seu trabalho evangélico. Então, nesse tempo, o que nós sabemos é que José desencarnou, pai dele, por um tempo, e pelos costumes e pela lei da época, o que nós deduzimos é que Jesus, como o filho mais velho, continuou a sustentar a família. Continuou a sustentar a mãe, a sustentar os irmãos com o trabalho, até que os irmãos crescessem e tivessem todos já adultos, pudessem continuar a sua vida e ele pudesse começar o seu trabalho de divulgação da Boa Nova. Tanto é que tem uma passagem em Mateus, que quando ele começa a pregação em Nazaré, as pessoas falam, mas esse não é o filho do carpinteiro? Então, ele era, né, carpinteiro, ele estava exercendo a profissão que o pai tinha deixado. Alguns estudiosos, alguns religiosos falam que não, que Jesus foi filho único, não teve irmãos, e que naquela época os primos
Em primeiro grau também era chamado de irmãos, pela tradução, tal, mas também é uma forma de tradução, de traduzir. O Ramatiz, no livro O Sublime Peregrino, ele fala que Jesus teve irmãos, sim, Maria e José tiveram mais filhos, e Jesus continuou. Mas isso também, para a lição, não é assim, né? Não é isso o tema da noite, não é de grande importância para nós. O importante é o conteúdo da mensagem que Jesus nos deixou. Então nós precisamos ver o contexto, ou seja, a situação em que estava acontecendo ali naquela época. Então Jesus, ele já não estava mais em Nazaré, ele já tinha começado seu trabalho, a sua pregação, os seus ensinamentos. Ele estava em Cafarnaum, fica a mais ou menos 30 quilômetros de Nazaré, e ele estava lá, divulgando a sua mensagem, no início. Quando os seus irmãos e a sua mãe chegaram para buscar, para levar ele para casa. E eles também não entendiam muito bem qual era o papel de Jesus, qual era a missão de Jesus. Mesmo Maria, a mãe de Jesus, sendo um espírito bem mais evoluído, ela ainda não tinha assim, uma perfeita compreensão da missão do filho nessa época. Por isso é que Jesus estava ali, nessa pregação, e quando eles chegaram para levar. Algumas traduções falam que os irmãos achavam que Jesus estava em estado assim de loucura, mas é uma tradução, mas na verdade a gente pode traduzir como ele estava assim entusiasmado, em êxtase, fazendo aquela pregação, né, transmitindo seus ensinamentos de maneira bem entusiasta, né, num êxtase, que isso que nós vemos em Paulo, quando ele se refere na segunda carta aos Coríntios, ele fala que estava em êxtase. Então os parentes dele chegaram para quê? Para tentar levar ele de volta para casa. E ele sabia muito bem, né, que provavelmente levaram a mãe junto, porque as mulheres na época não exerciam nenhum papel de liderança, elas apenas acompanhavam os outros, não tinha voz ativa, eram os homens que mandavam, que eram os chefes da família. Provavelmente os outros irmãos levaram a mãe para tentar comover Jesus, para que ele fosse de volta para casa. E ele, como conhecia todos os espíritos, conhecia todo o que está acontecendo, nós não podemos esquecer que Jesus é o espírito mais evoluído que já encarnou na Terra. E nós encontramos isso na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Qual foi a resposta dos espíritos? Jesus. Não falou mais nenhum outro espírito, mais ninguém. Somente Jesus é que foi o espírito mais evoluído que nos serve de modelo e de guia. Nós sabemos que Jesus, ele é o governador do nosso planeta. Ele é o arquiteto. Foi a missão de Deus construir esse lar para nós, construir o planeta Terra, todo o sistema planetário, nos acompanhar na nossa jornada evolutiva até a nossa evolução. Tanto é que ele disse que nenhuma ovelha se perderá, nós, as ovelhas. E lá no Gênesis já faz referência, ou seja, quando a Terra foi criada, sob a responsabilidade de Jesus. E ele é que veio trazer pessoalmente a sua missão. Então, os parentes vieram ali para buscar e tirar ele da missão. É evidente que ele conhecia todo o sistema, todo o conhecimento, todo o que as pessoas na época queriam e esperavam. E ele não podia, né? Não ia realmente deixar a sua missão para atender um desejo da família terrestre aqui. Não que Jesus desdenhasse a família, que tivesse sendo contra a família ou abandonando a mãe. Não é isso. Tanto é que mesmo no último momento, quando Jesus estava na cruz, ele deixou a cargo de João para cuidar de Maria. Não foi isso? E nós temos o relato. Ele falou, entregou a João, a mãe, para que ele cuidasse. Tanto é que João cuidou realmente de Maria. Nós vemos isso no Atos dos Apóstolos, até o final. Então, o que Jesus destaca aí nesse momento? É a diferença
da família espiritual para a família material, da família dos laços de sangue. Essa diferença que ele vem destacar. Ele fala, ó, existe a família espiritual. Tanto é que ele fala, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Todos aqueles que estão comigo no mesmo ideal, na mesma sintonia. Esses são meus irmãos. E a doutrina espírita vem reforçar isso através dos ensinamentos claros, principalmente da lei de reencarnação. Nós reencarnamos sucessivas vezes, temos várias vidas, várias encarnações, e isso faz com que nós, como espíritos, vamos convivendo com outros espíritos, e com outros espíritos, e com mais espíritos, para reforçar esses laços de amor, que é isso que Jesus veio trazer a mensagem de amor, para que nós aprendamos a amar, que é realmente o que a gente precisa, que é realmente a missão nossa aqui, para cumprir a lei de evolução, né? Nossa grande missão na Terra, como espírito, é aprender a amar. Amar como Jesus nos ensinou a amar, sem esperar nada em troca, amar a todos fraternalmente, com desprendimento. É isso. Então, Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, ele nos fala aqui o seguinte: aparentemente é desrespeitosa essa atitude de Jesus para com a sua mãe, para com os seus irmãos, mas não é isso. O que nós temos que entender é que Jesus, ele não poderia se subordinar aos caprichos, aos interesses materiais das pessoas na época. Ele tinha a missão dele para tratar. Embora ele fosse bom para com todos, ele cuidou da família durante muito tempo, ele não ia abandonar, mas ele tinha a missão dele. A missão era mais importante. A missão dele aqui de cuidar da família terrestre já tinha se esgotado. A família já tinha condições de seguir sozinho seu caminho. E ele tinha o trabalho dele a fazer. Então ele vem nos trazer essa informação, que a família espiritual, os laços espirituais, são mais importantes. É o que realmente importa. É esse amor, essa família, né, que vem do espírito e não da ligação material aqui. Não do laço material. E esse parentesco é para que nós possamos desenvolver esse amor fraterno, essa fraternidade universal, porque todos somos irmãos. Hoje essa mensagem para nós é tranquila, né? Falar que nós todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, nós bem compreendemos. Mas imaginemos na época em que os judeus, estavam sob o domínio dos romanos, e tinha outros povos, todos em guerra, e todo naquela situação, né? Pessoas, eles não tinham uma boa convivência entre eles mesmos, entre os diversos clãs. Imagine falar que todos são irmãos. Um judeu irmão do romano, um romano orgulhoso irmão do outro, que ele tratava como escravo. Eles não aceitavam isso não. Para nós hoje é um pouco mais, a gente consegue assimilar um pouco melhor essa mensagem. Mas acho que isso é mais em nosso meio, porque olhando o mundo, os países, os povos, há muita dificuldade ainda de relacionamento. Ainda tem muita dificuldade de convivência, né? De relacionamento, as situações materiais ainda sobrepõem, mas já evoluímos, né? Já demos um passo adiante. Ainda falta muito para esse amor, desenvolver esse amor que Jesus espera de nós. Mas ainda estamos aprendendo. É um pouco mais fácil entre nós, assim, Os ser cristãos. cristãos. Pode ser, mas estamos a caminho. Estamos a caminho. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 14, que ele fala de forma clara essa distinção entre família espiritual e a família material, quando ele nos fala que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existe antes da formação do corpo.
Não é o pai que cria o espírito do filho. Ele mais não faz que fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo, no entanto, a missão de auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Isso a doutrina espírita bem esclarece, nos esclarece. Antes de nós encarnarmos, nós temos todo um planejamento. Nós nascemos numa família, já tem todo um planejamento anterior para nascermos nesse grupo familiar, nesse grupo social, nessa cidade, nesse estado. Os nossos anjos da guarda vão nos direcionando para determinados trabalhos, determinada missão nessa vida. E é o que ele fala aqui, o espírito já existe antes, o corpo é apenas um envoltório do espírito. E aos pais cabe a missão de bem conduzir os filhos para o progresso moral e intelectual. E ele fala mais, que os espíritos simpáticos de relações anteriores podem nascer na vida terrena numa mesma família. Acontece isso. Mas pode acontecer também de pessoas completamente estranhas, espíritos completamente estranhos que nascem na mesma família. Ou espíritos ligados por determinadas antipatias, com espíritos antagônicos, né? Cada um pensa de uma maneira, tem um comportamento de uma maneira e nascem junto na mesma família. Para quê? Para servir de provação. Servir de provação. Em teoria, isso não acontece na prática. Nós não temos desavença familiar, nós não temos pessoas com ideias diferentes nas famílias, cada um quer de um jeito, outro quer de outro, brigas, discussões, desavença, né? Mas temos que conviver para aprender a amar, é convivendo que nós aprendemos a amar, né? Ouvi dizer que acontece isso longe daqui, mas aqui não, né, Mir? Aqui não acontece, não tem, né? Isso é teoria só, né? Mas é isso, ó, para servir de provação. Então, espíritos têm uma ligação, às vezes não é essa ligação de simpatia, mas é uma ligação que nós temos que conviver, para criar esses verdadeiros laços de amor, de simpatia, de comunhão, de ideias. É isso que realmente importa, é isso que faz. Então, nós temos duas espécies de famílias. A família dos laços espirituais, essa fortalece com o passar das encarnações. Quando retornamos ao mundo espiritual, continuamos ligados, porque o amor não se perde, e com as diversas reencarnações isso vai se fortalecendo. Vamos nascendo aqui na Terra para conviver com espíritos simpáticos e amigos, vai aumentando os laços, né? E isso se perpetua, isso aumenta, porque em diversas famílias, né, diversas encarnações, famílias diferentes, laços diferentes, nascemos em locais diferentes, vai ampliando o laço familiar, vai ampliando esse rol de espíritos familiares. Já aquele laço que é simplesmente da matéria, espíritos que nascem numa mesma família, mas tem, ou de amizade, ou no grupo social, no trabalho, mas que não tem ligação espiritual, é apenas momentânea, apenas terrestre, apenas laços de sangue, isso se perde com o tempo, né? Acaba porque não tem esse vínculo, não tem essa afeição, não tem uma existência realmente, esse laço. Isso é apenas momentâneo, é apenas material. E tudo que é material se acaba, um dia se acaba. Então, essa hostilidade, né, que nós vemos lá quando Marcos fala dos irmãos de Jesus para com ele, é porque Jesus percebeu que eles vinham tentando tirar ele dessa missão, levar ele para casa, levar ele de volta, para que ele cumprisse o que a família queria, o que as pessoas queriam aqui na terra. Mas a missão de Jesus não era essa, e ele então não deixou, ele tinha a liberdade de escolha. Joana de Ângeles nos fala o seguinte: a constituição de uma família não é o resultado de um acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. Nós estamos no meio certo, na família certa, no local social certo. Chico Xavier já falava que na encarnação ninguém erra o endereço, todo mundo está no local correto, com as pessoas certas, para evoluir, para crescer.
Cada espírito renasce não no grupo da própria afetividade entre corações generosos e dignos, mas no clã onde tem necessidade de aprimorar-se pela paciência, resignação, silêncio e bondade. É isso que a Joana de Ângeles nos fala. Então nós estamos aqui no grupo onde nós precisamos desenvolver o quê? Paciência uns com os outros. A resignação, o silêncio, né? Muitas vezes, só ficar em silêncio sobre determinadas questões, ser bondoso, né? Desenvolver essa bondade para com todos, tá? Para que com isso nós nos preparemos para enfrentar os demais grupos sociais e desenvolver os objetivos superiores da existência. Então começa na família esse desenvolvimento, depois se amplia para o grupo social em que nós vivemos. Com isso o espírito cresce, evolui, aprende novas lições. E é isso que Jesus vem dizer, que nós temos que ampliar esse amor. Então, o amor dele não poderia ficar restrito só na família. Ele tinha que ampliar esse amor fraternal para toda a humanidade, para todos. E Raul Teixeira, ele nos fala que vale a pena. E nós temos que nos questionar a respeito desses laços, desses vínculos familiares. E nós temos que saber identificar as pessoas com as quais nós convivemos, enquanto espírito. Como é esse laço familiar, como é esse nosso relacionamento. E ele fala que nós temos uma afinidade de almas, que nós nascemos já e vivemos juntos no passado. Como que nós conseguimos? Muitas vezes, quando nós deparamos com algumas pessoas, nós já temos uma revelação espontânea. Nós temos aí uma intuição, uma inspiração, que aquela pessoa que aquele outro espírito tem uma afinidade conosco. Nós nos simpatizamos, já nos damos bem, já convivemos, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Não é verdade? Não acontece isso? Pessoas, às vezes, que estranhas, totalmente estranhas, nunca vimos. Encontramos, já nos tornamos amigos, já parece que estamos juntos há muitos anos, parece. Então, isso é a afinidade que já vem de vidas passadas, de vidas pretéritas. Não é dessa vida. Mas, muitas vezes, nós temos ligações que é dessa vida. Quando nós temos afinidade de pensamento, de ideias, os mesmos gostos, as mesmas atividades. Às vezes não é da vida passada, às vezes é criado aqui, nessa vida agora, né? Nessa vida material, nessa vida terrena que nós estamos agora. Essa afinidade não se dá só no campo do bem, da bondade. Também os espíritos maus, os espíritos ainda em erro, também têm essa afinidade. Nós vemos pessoas que se unem para cometer crimes, desde roubo ou alguma espécie de tráfico, até grandes empreendimentos feitos para extorquir, para roubar, para desviar dinheiro. São espíritos que se unem no erro, ainda estão no erro e se unem. Então, eles também são espíritos afins que estão no mesmo grupo, convivendo, para aprender. Então nós, muitas vezes, criamos grupos nos quais nós convivemos. Nós temos o grupo familiar, nós temos os grupos sociais, no trabalho, no clube, o grupo do esporte, dos bares, os grupos da igreja, grupos de estudo, de escola, e assim vai. Então nós vamos formando os grupos com os quais nós convivemos com determinados espíritos, determinadas pessoas. E essas pessoas vão criando afinidade. Umas nós temos mais afinidades, outras menos, e assim vamos. Algumas dessas pessoas que nós criamos, nós convidamos para frequentar a nossa casa, conviver mais de perto conosco, outras não, outras nós nunca convidaríamos para ir na nossa casa. Então, essa afinidade que cria e que nós temos é o laço do espírito, não é o laço material. Porque o laço material é essa convivência diária que muitas vezes se perde com o passar do tempo. E essa falta de afinidade não quer dizer desamor, não quer dizer ódio, não quer dizer nada disso. É simplesmente uma falta, às vezes, de sintonia.
São espíritos que não são afins. Pode conviver um determinado tempo, mas aquilo ali se perde, porque não tem essa sintonia espiritual. Não fazemos parte da mesma família espiritual. Quando nós fazemos parte da mesma família espiritual, a convivência é maior, mais duradoura, há essa harmonia de pensamento, de sentimentos. Então essa é a família espiritual, o resto é apenas uma família material. Então essa foi a grande mensagem de Cristo, que Jesus nos deixou, né, nesse trecho do Evangelho. Essa foi a grande mensagem. Uma mensagem do quê? Que o Espiritismo vem nos esclarecer. Uma mensagem de desapego. E nós temos que nos livrar das amarras do materialismo, das coisas materiais, desse desapego. E ele nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós tivermos uma boa compreensão de nós mesmos e das situações ao nosso redor, nós vamos conseguir nos livrar dessa ilusão, a ilusão criada por essa vinculação às coisas materiais, não só a coisas materiais, mas às situações, à família, ao emprego, ao trabalho, à vida social. Isso tudo cria uma ilusão para a gente, que nós temos que conseguir nos libertar para poder crescer como espírito, sermos pessoas melhores. O espírito Hamed, ele nos fala, nos ensina que o desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu a sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado no senso de autonomia. Então, desapego não quer dizer abandonar, não quer dizer menosprezar, deixar para lá, desvalorizar, não é isso. O desapego é simplesmente a capacidade que nós temos de escolher aquilo que nós podemos e o que nós devemos fazer, baseado na nossa autonomia de vontade, baseado no nosso ponto, na nossa liberdade. Aí ele nos fala que agarrar-se demasiadamente a laços familiares, a vínculos, pode trazer consequências psicológicas danosas, desde insegurança até um pânico generalizado, até um medo maior, criando um desequilíbrio emocional. Nós precisamos aprender a nos libertar dessas situações. E as reencarnações nos ajudam nisso, ajuda o espírito a ser independente, porque o espírito vai renascendo em locais diferentes, em famílias diferentes, em grupos diferentes, e ele acaba tendo que ser independente nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua vida, para que possa crescer e evoluir. Então, aquela ideia de que dizem que a reencarnação rompe com os laços familiares, na verdade, é ao contrário. As vidas sucessivas ampliam os laços familiares, porque nós convivemos muito mais espíritos, em locais e famílias diferentes, e muitos, para que a gente possa desenvolver essa independência, né? Quebrar esses laços que nos aprisionam, esses laços que a matéria nos aprisiona, para que a gente possa realmente aprender a desapegar, a amar realmente sem esses laços. Porque nós vivemos aqui, nesse planeta Terra, nesse grupo familiar, para aprender as lições que nós necessitamos, como disse Joana de Ângeles, que eu li há pouco. Mas cada espírito aprende por si só. Muitas vezes nós estamos convivendo na mesma família, no mesmo momento, mas cada um está vivendo uma experiência diferente. Não é assim? Cada um está enfrentando seus problemas, seus medos, suas angústias, e muitas vezes é diferente. O espírito tem que passar por aquela situação para aprender. Então esse desenvolvimento espiritual, esse desenvolvimento é pessoal. Não há como alguém fazer pelo outro. As experiências ocorrem sempre nos momentos certos, na época certa, que Deus, dentro da bondade divina que Deus coloca naquele momento. O que a família precisa criar é um ambiente propício para que o espírito se desenvolva, cresça em harmonia, em confiança, em segurança. Então, essa atmosfera, esse ambiente de compreensão, é isso que a família
precisa criar para que os espíritos que ali convivem possam realmente aprender e crescer e evoluir. Então, as lições que Jesus nos traz nessa passagem é essa, é a lição de desapego e uma lição maior, uma lição de liberdade. Quando nós aprendemos a amar como Ele nos ensinou, a ter um amor verdadeiro, nós somos livres. Nós nos libertamos das amarras, das circunstâncias, das coisas, dos apegos, das ilusões, porque nós estamos livres para amar. E é isso que Jesus vem ensinar, um amor sem fronteira, um amor fraternal, que todos somos irmãos. Essa fraternidade universal é que vai nos trazer, para nós espíritos, uma liberdade integral. Nós realmente seremos livres para agir, como o Hamed nos disse, saber quando e como agir, na maneira. Para isso a gente precisa ter um autoconhecimento muito bom, que a doutrina espírita vem nos ajudar em muito nesse conhecimento das lições, das leis da vida, das lições de Jesus e de um autoconhecimento, para que nós possamos aprender essa liberdade, sermos livres para poder crescer e evoluir. E, enfim, sermos pessoas boas e cumprir aquilo que Jesus nos disse, amar fraternalmente, sem restrições. Então era essa a lição da noite. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.